Olá, eu sou o professor Leonardo e a partir de agora vamos analisar a obra Autorretrato na Fronteira do México e dos Estados Unidos, da artista mexicana Frida Kahlo. Esta, uma obra do PAS 3, obra de artes visuais. Já peço a você que deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal da Pena Capital, assim você vai receber todas as notificações quando postarmos novos conteúdos culturais e também conteúdos sobre obras e análises do PAS. Vamos em frente? Então a gente tem aqui, pessoal, uma foto da Frida Kahlo, essa artista que nasceu no México, né, em 1907 e faleceu em 1954. Não teve uma vida tão longa, né? A Frida é um rosto bem conhecido do grande público, provavelmente você já viu o rosto dela em algum meme ou em alguma camiseta, então ela virou meio que um símbolo pop, assim, de certo modo. E ela também é considerada uma dos expoentes aí do movimento feminista, né? E a gente tem aqui ela sentada, provavelmente no ateliê ou no quarto dela, fumando um cigarro, e a gente tem aí as sobrancelhas, que eram a grande marca dela, né? Para quem não conhece, temos aí a Frida Kahlo. O que a gente precisa conhecer da Frida para que a gente possa analisar com mais propriedade a obra em si? Bom, como eu disse anteriormente, ela nasceu em 1907 em Coyoacán, ou Coyoacán, no México, depende da pronúncia do espanhol. E entre 1922 e 25, ela frequentou a Escola Nacional Preparatória, porque ela tinha muita vontade de cursar medicina. Só que esse sonho de se tornar médica, ele não durou por muito tempo, né? Porque aos 18 anos ela sofreu um acidente e ela sofreu diversos ferimentos, fraturas no corpo, e essas fraturas e ferimentos levaram um longo período de recuperação. Então ela ficou acamada durante muito tempo, né? Durante essa recuperação, ela produziu diversos autorretratos deitada na cama mesmo, porque ela não podia se movimentar. Então ela utilizava alguns espelhos, né, em volta da cama, colocava todos os materiais ali em volta dela, para que ela pudesse retratar o seu rosto e seu corpo da melhor maneira possível, né, do jeito que dava no momento. Os autorretratos, eles são considerados os trabalhos mais relevantes da obra da Frida. A gente vai encontrar diversos deles numa rápida pesquisa na internet ou até mesmo no Museu da Frida Kahlo. Inclusive, já quero deixar aqui para vocês essa dica, porque o Museu da Frida Kahlo, você pode fazer um tour virtual. Eu acho bem importante para a compreensão da obra que você faça esse tour virtual. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o Museu da Frida Kahlo. Inclusive o museu, hoje, onde funciona o museu, era onde ela viveu, né? Há muitos anos atrás. Então é interessante também essa visita virtual. Coloquei aqui o nome dela para que todos conheçam, Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, e ela é considerada uma das artistas mais importantes do século XX. Na história da arte mundial, ela é muito reconhecida mesmo, né? Uma outra curiosidade é que, embora ela tenha nascido em 1907, ela mudou a data de nascimento para 1910, porque ela queria prestar uma homenagem à Revolução Mexicana. Isso mostra para a gente, né, pessoal, esse aspecto que vai mostrar mesmo que ela tinha um espírito bem revolucionário, né? Então ela fez essa brincadeira aí de trocar a data para 1910 para prestar essa homenagem à Revolução Mexicana. Bom, uma outra curiosidade também, que fora esse acidente que eu disse para vocês, na infância ela já tinha sofrido bastante também. Por quê? Ela teve poliomielite, que é uma doença, teve a poliomielite aguda, né? Que é uma doença que atinge os membros, né? No caso dela, ela teve hipotrofia do membro inferior, né? Ou seja, das pernas, e atrofia do pé direito, né? E ela já sofria muito bullying nessa época, eles apelidavam ela de Frida Perna de Pau, enfim, não chamava bullying, né? Nessa época, lá em 1910, 15, mas, enfim, ela sofreu bastante desde muito jovem, né? Seguindo então, aqui a gente já tem a obra mesmo, a gente vai voltar nessas imagens. Eu separei, aqui a gente tem a visão geral da obra, mas eu separei duas
próximas lâminas aqui para a gente analisar a parte superior e também a parte inferior. Mas vamos voltar daqui a pouco para falar um pouquinho mais sobre esses aspectos aqui na obra. Vamos então à análise agora da obra. Essa obra foi pintada em 1932 pela Frida Kahlo. Ela utilizou óleo sobre tela, ela gostava bastante desse recurso, né, desse material. E essa pintura, ela evoca o contato dela com a civilização norte-americana e a percepção do próprio universo mexicano, né, das raízes dela. Eu coloquei aqui esse lembrete, esse tópico, na realidade, porque o autorretrato é um tipo de trabalho bem intrigante, né? Por quê? Porque cada artista tem uma visão de mundo, uma visão de si mesmo. A gente mesmo tem uma visão, né? Quando a gente se olha no espelho, cada um de nós tem uma percepção diferente de como a gente é. Então, o autorretrato ele não necessariamente precisa ser muito hiperrealista, né? Alguns artistas tentam chegar a essa quase qualidade fotográfica mesmo, né? Mas não faria sentido nenhum a gente fazer um autorretrato tão realista, senão é muito mais fácil a gente tirar uma foto mesmo, né? A grande graça do autorretrato é ter ali as pinceladas do artista, ter ali a sua visão de mundo, né? Ter uma coisa mais solta mesmo. Bom, a Frida quis expressar a ruptura entre as raízes culturais e o universo norte-americano, né? A gente vai ver isso quando a gente estiver analisando a obra, aqui nas imagens. Eu vou voltar aqui na imagem agora para a gente analisar alguns aspectos que eu acho bem importantes. Então, pessoal, voltando aqui na obra, esse quadro, pessoal, foi pintado em 32, né, pela Frida, e depois de um tempo que ela esteve em Detroit, nos Estados Unidos, né, junto com o marido dela, que também era um pintor, o Diego Rivera, que fizeram parte aí também tanto ele quanto ela, do movimento muralismo mexicano, que é um movimento também relevante na história da arte, né? Então, depois que ela teve esse contato com os Estados Unidos, que o Rivera foi contratado para fazer uns trabalhos nos Estados Unidos, ela o acompanhou e ficou muito feliz em poder ver o progresso, né, industrial, né, do mundo. Porque vocês imaginam, uma mulher que estava no México e, né, o México, a gente sabe que hoje em dia as diferenças culturais, sociais, econômicas são gigantes. Imagina naquela época, né, em 1932. Então, para ela foi um grande privilégio poder estar ali e participar, de certo modo, de todo esse progresso que estava acontecendo, né, esse progresso industrial, né? Então, a gente começa a analisar aqui a obra agora. A gente vai começar a analisá-la pelo lado esquerdo. Essa obra que mostra que a oposição, né, de dois universos, se a gente pensar assim, na composição, né, que ela estruturou, e que está separado verticalmente, né, por essas duas áreas onde está ali o corpo da Frida, que ela fez sobre um pedestal, né? Então a área esquerda parece bem mais confusa do que a direita, na realidade. Se a gente parar para analisar bem a fundo aqui, é uma representação do México, né, através de elementos naturais, pré-colombianos. Ao fundo a gente vê um templo aqui, né, bem forte assim da cultura asteca. Então a gente vê que a vida está presente através da natureza, a gente vê flores com raízes na terra, a gente vê cores mais quentes do lado esquerdo, né? A gente nota a presença de nuvens, do sol, da lua, a gente vê esses astros aí que tem rosto, né? Ela optou por colocar boca, nariz, olhos, então a gente pode pensar que o sol está representando ali a masculinidade, né? A ideia de poder, de potência, porque ao mesmo tempo que o sol ele pode destruir, ele também fertiliza e a terra, né, de certo modo. E a parte da lua a gente pode pensar como feminino, né, porque assim como as mulheres, né, a lua também tem ciclos, então a gente pode também analisar por essa visão mais subjetiva, né. Bom, então ali o lado esquerdo está representando o México, a bandeirinha na mão dela também está apontando ali para o lado esquerdo, né? E do lado direito tem uma bandeira dos Estados Unidos, né, que está identificado ali na parte superior. Assim, trata-se de uma visão do mundo na qual desapareceu assim, né, o contato com a natureza.
vamos contrastar aqui com o lado esquerdo. Do outro lado, a gente vê muito mais uma a gente vê muito mais uma industrialização, né? A gente vê que a geometria mesmo domina, né? A gente vê a ordem, o modernismo, a técnica, né? A verticalidade dos edifícios, né? As chaminés lá da fábrica saindo fumaça, né? Se referindo à questão industrial mesmo, né? A poluição, né? Uma coisa mais uma coisa mais turva ali na bandeira, né? E então a gente pode fazer essa comparação entre os dois lados, um lado mais natural, né, mais vida, e o outro lado mais frio e ao mesmo tempo mais industrial, mais com construções, né, imponentes, arranha-céus, enfim. Bom, aqui no meio, né, na estátua mesmo que ela fez dela, eu estou falando que é uma estátua porque como ela preferiu colocar sobre um pedestal, a gente pode pensar que realmente, né, é uma estátua. A gente vê ali que ela fez uma brincadeira, ela colocou uma tomada ali, né, ligando como se essa estátua se alimentasse desse progresso, né, se alimentasse dessa questão industrial e ao mesmo tempo ela também tem ali uma parte das raízes, né? Ela também está ligada às raízes, então ela se alimenta dos dois lados, né? Ela não achava ruim, apesar de saber todos os problemas que esse progresso estavam trazendo naquele momento, ela não achava ruim. Ela queria fazer parte daquilo e ela queria perceber como ela ia lidar com todo aquele bombardeio de informações que ela teve nessa visita aos Estados Unidos. Então, quando ela quis expressar essa ruptura, né, entre as raízes culturais e o universo norte-americano, ela criou dentro dela um sentimento, né, de atração e ao mesmo tempo de repulsa, uma relação de amor e ódio, digamos assim, né? Porque ao mesmo tempo que ela valoriza e aprecia o progresso industrial, né, essa coisa vertical, geométrica, ela também não conseguia esquecer toda a injustiça social, toda a desigualdade, né, que ela percebeu nos Estados Unidos. A gente sabe que os Estados Unidos que tem uma economia muito forte, né, mas apesar disso tem muitos problemas de xenofobia, né? As pessoas não são muito bem recebidas, não são hoje, né? Imagina então naquela época como eles recebiam um mexicano, né? Que tem a pele mais escura, né? Tem uma pele que tomou mais sol, né? Bem diferente do típico americano mesmo do norte, né? Bom, agora eu quero mostrar o detalhe na parte de cima, porque do lado direito aqui a gente vê essas chaminés que ela escreveu aqui Ford, fazendo uma alusão à fábrica, né, de carros Ford. Então que era muito forte nessa época, né? Então ela quis retratar isso aí também. Aqui embaixo é interessante a gente ver porque a gente tem a impressão de que essas chaminés de baixo aqui dessa máquina, elas estejam marchando assim, né? A gente pode pensar que é meio que uma crítica também a essa questão da exploração da mão de obra, né? Se a gente colocar na outra imagem, ó, a gente consegue perceber um pouco melhor que parece que elas estão marchando, né? Todas numa mesma direção, padronizadas. Então a gente pode pensar assim que é uma crítica também a essa questão da exploração da mão de obra, né? Que o progresso ele vai trazer isso, né? Ele vai trazer exploração das pessoas, né? Vai deixar o ar mais poluído. Então todas as questões a gente pode pensar. Aqui na parte de baixo, eu queria que vocês prestassem atenção nesses elementos pré-colombianos, né? Essas esculturas aqui embaixo, elas vão representar sempre a fertilidade, né? São esculturas que eram utilizadas nos rituais, né? Lá dos povos astecas, enfim. E as plantas também, né? Aqui a gente consegue ver com mais nitidez que essas plantas elas são bem típicas assim da flora mexicana, né? E aqui no meio, pessoal, no pedestal também tem um escrito que ela deixou, né? Ela coloca Carmen, que também, né, o nome dela, Carmen Rivera, que ela adotou o sobrenome do Diego Rivera, que era o marido dela. Faz um retrato em 1932. Então ela meio que anotou ali como se fosse uma estátua mesmo, né? E ao lado a gente tem a tomadinha. Bom, sobre o Riviera, é importante a gente falar que
ela teve um relacionamento conturbado, uma relação um pouco abusiva. Para você entender tudo isso, né, eu aconselho muito que você assista ao filme da Frida Kahlo. A gente tem um filme de 2002, onde a atriz Salma Hayek viveu a Frida Kahlo numa atuação brilhante, fantástica. Esse filme, inclusive, ganhou o Oscar de melhor trilha sonora. E é um filme muito bom. Vai dar para a maneira como eles estruturaram a história vai dar para ter uma noção dessa questão do relacionamento abusivo e todas essas outras questões que estavam ali ao redor dela, né, durante a sua vida. Uma outra coisa importante, um outro lembrete, é que durante essa estadia nos Estados Unidos ela sofreu um aborto. Então isso foi muito forte, né, para ela. Isso a gente pode perceber talvez por essa questão da fertilidade que ela quis depois colocar aqui também na obra. Seguindo em frente, vamos aqui ver então como que pode cair no PAS. Então a gente pode pensar em itens sobre as diversas possibilidades de perceber e refletir sobre as transformações estéticas, né? A importância da produção artística como representação da cultura, no caso da Frida representando a sua cultura mexicana, envolta nesse novo mundo que ela conheceu, industrial, né? De progresso americano, norte-americano na realidade. Então a gente pode pensar em itens sobre isso. A gente pode pensar também que como as vanguardas europeias ou vanguardas modernas lá do século XX e as expressões latino-americanas ampliam e incorporam aspectos históricos e geográficos em suas produções. Né? Tudo aquilo que a gente analisou lá na obra mesmo está dentro desse tópico aqui. A gente pode pensar o conceito de estrutura, né, para compreender a composição da imagem no espaço pictórico, né, na percepção da composição e na organização dos elementos da linguagem visual. Isso numa parte mais direcionada para artes visuais mesmo. Né? As outras de cima são questões mais interdisciplinares, que permeiam aí a sociologia, a história, né, o contexto histórico, social, político. E a análise da relação entre as desigualdades socioeconômicas dos países e as condições de saúde de suas populações. As condições sociais, políticas, econômicas, né? As complexas relações de um país com o outro, né? Essas relações que às vezes impõem segregações, né? Diásporas. Então, assim, o que esse progresso todo trouxe para a nossa sociedade? Onde a gente estava, né? E para onde a gente vai? Eu sempre falo isso aqui nas análises porque isso é muito interessante, a gente pensar que essa obra de 32, ela já mostrava bastante do que a gente vê hoje, né? Então, já vem acontecendo há muito tempo, né? Não mudou muita coisa. Então, a gente pode entender o nosso presente a partir dessa análise do passado também. Sempre, né? Bom, creio que conseguimos analisar, assim, a obra. Espero que vocês, se puderem, façam uma visita virtual ao Museu da Frida e também assistam o filme, porque é um filme bem interessante. Eu aconselho muito. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Não deixe de nos seguir no Instagram também, é muito importante. E não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que você sabe que estão estudando para as provas do PAS, da UNB. Beleza? A gente se vê. Até uma próxima. Tchau.